Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, Vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho da WinPer Now, tá? E no caso eu vou falar desse vídeo justamente para poder trazer um pouco de segurança, né, para o pessoal entender um pouco mais sobre smart contracts, entender um pouco mais sobre Solidity, né, que é a linguagem por trás de smart contracts. Isso para poder, né, evitar que haja qualquer tipo de mal entendimento ou qualquer tipo de informação completamente equivocada, né, porque querendo ou não, nesse mercado existem muitos desenvolvedores que, por saberem outras linguagens, eles acham que sabem programar Solidity e acabam enviando informação equivocada, né? Informação que é completamente errada e sem fundamento. Então a gente já vai fazer aqui um vídeo, né? Mostrando a parte de segurança, mostrando como que funciona e para poder justamente para as pessoas que não têm conhecimento e até mesmo para essas pessoas que acham que sabem entender um pouco mais, né, sobre smart contract, porque é importante a gente estudar, né, antes de colocar e falar qualquer coisa sobre algum projeto ou sobre qualquer coisa. Então a gente já vai fazer essa parte de segurança para poder trazer qualquer tipo de impossibilidade de equívoco, tá? Então, primeira coisa, eu vou dar uma mini aula aqui, uma mini explicação, né, sobre smart contracts, para poder, né, trazer, inclusive, com fundamentos para as pessoas poderem entender sobre o contratos inteligentes, tá bom? Então, eu estou aqui no projeto Impermanent Now, eu vou abrir aqui o contrato, né, que isso aqui fica na BSC Scan, tá? Então, esse aqui é o contrato na BSC Scan. Eu vou entrar aqui em Contract, e aqui tem o código fonte, né, aberto e legível, tá? Então vamos começar bem do começo, tá? Para falar um pouco sobre smart contracts, tá? Eu estou trazendo aqui o site da IEE, que na verdade isso aqui é um instituto, né? É Institute of Electrical and Electronics Engineer, que é extremamente renomado. Então eles possuem uma composição sobre o que é smart contract, que é bem interessante, é bem sucinto, tá? E na verdade é o seguinte, aqui ele coloca que smart contracts são imutáveis, verificáveis, quer dizer que é de código fonte, e autônomo, tá? Então, imutável, o que quer dizer que é imutável? Que não dá para reescrever o código, não dá para poder alterar o código. Então, uma vez que você escreve e você sobe para a blockchain, não tem como alterar o código, não tem como você corrigir um bug, não tem como você mudar alguma coisa que já está escrita, tá? Eu vou até pegar esse código aqui para vocês e vou colocar no tradutor que acho que deve facilitar para muita gente, né? Vamos traduzir aqui, ó, tá vendo? Contratos inteligentes são pedaços de códigos imutáveis, verificáveis e autônomos que podem ser implantados e executados em redes blockchain do tipo Ethereum. Tá? A BSC ele é uma rede do tipo Ethereum. Tá? E aí, aqui inclusive coloca que devido à natureza de imutabilidade da blockchain, nenhuma alteração é possível em contrato inteligente, implantado ou em transações verificadas. Tá? E aí ele fala do problema, né? Que por outro lado existem milhões de dólares que são transportados em contratos inteligentes na blockchain e que quando tem algum defeito, tá vendo? Ele pode levar a enormes perdas monetárias. Por quê? Porque uma vez que o desenvolvedor faz o código, uma vez que o desenvolvedor sobe o código, se tem algum bug, se tem algum problema, por contratos inteligentes serem imutáveis, você não tem como corrigir aquele bug. Tá? Por isso que é muito importante quando você desenvolve um projeto, quando você faz alguma coisa em blockchain, você testar, você validar, você garantir que seu código está 100% funcional. Porque uma vez escrito, uma vez colocado no projeto, ele é imutável e se tiver algum problema, você vai perpetuar com esse problema para sempre. Tá? E na verdade, existe uma maneira que não é bem burlar isso, mas é uma maneira de viabilizar como se fosse uma reescrita, tá? Então eu estou aqui no site oficial da Solidity, tá? Então é importante os desenvolvedores saber onde se basear. Então existe a documentação oficial do Solidity, tá? Que é da parte de blockchain. E eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o Delegate Call. Esse Delegate Call é uma forma de utilização que o pessoal usa que chama Pattern Proxy, tá? Que você consegue meio que burlar
essa imutabilidade de contratos inteligentes, delegando as suas chamadas para outros contratos, tá? E no caso, eu já até grifei aqui, esse contrato ele não possui nenhum delegate call, ou seja, 100% do código dele é executado nele mesmo. Então, estou dando buscar aqui para vocês verem que está dando vermelhinho, que não vai encontrar nenhum delegate call em nenhuma das partes dos códigos fontes, ou seja, 100% do código fonte ele é executado no próprio contrato, tá vendo? Então, isso prova que por ele não ter o delegate call, ele é completamente imutável. 100% do código ele executa aqui em loco e por isso não tem como reescrever, não tem como alterar coisas que já foram definidas, né, em código fonte, tá? Então, seguindo a primeira parte, primeiro conceito sobre blockchain, códigos e transações são imutáveis. Inclusive, é isso que faz o blockchain ser o que ele é, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre algumas funções que possuem aqui, que é interessante ressaltar. Vamos lá. Uma vez uma pessoa já me perguntou sobre esse Safe Transfer. Safe Transfer. Não tá aqui. Não tá aqui. Tá aqui. Safe Transfer. Tá vendo esse Safe Transfer? Tá aqui, ó. Safe Transfer, ele... que é essa função? Ela faz, tá? Ela transfere moedas do tipo ERC20, tá vendo? Então, o owner... Cadê o Safe Transfer? Is authorized. Então, as contas que são autorizadas, eles conseguem remover do contrato IRC20 token, tá? E o que é esse IRC20 token? BNB é um IRC20 token? Não. É essa a questão. O BNB ele não é um IRC20 token. Ele é um gas, tá? Existe o WBNB, que ele é a representação do BNB em token, tá? Então, o que é esse Safe Transfer? Esse Safe Transfer ele serve exclusivamente para que as pessoas autorizadas no contrato consigam retirar transferências acidentais. Então, caso alguém transfira, por exemplo, BUSD, ou BTC, ou Ethereum, ou inclusive WBNB, que não é BNB, tá? O WBNB ele é um Rapid BNB. Então, ele pega o gas de BNB e transforma num token, tá? Eu vou aqui voltar de novo para a documentação oficial, porque é importante a gente ter base no que a gente fala, tá? E existe a forma de você retirar o BNB, tá? Que é fazendo esse withdrawal de contracts. Então eu vou abrir aqui essa parte do withdrawal, tá aqui, ó. Para você conseguir retirar um withdrawal, você tem que colocar o endereço que vai o endereço que está pagando, minto, desculpa. O endereço que vai receber, tá vendo? Vai chamar ele de payable, o endereço, e dar um ponto transfer. Diferente desse daqui, que ele está chamando um IRC20, tá vendo? E chamando o token. Esse IRC20, ele na verdade, ele é um smart contract, tá? Então, para poder fazer saque de BNB, teria que ter esse payable, quem que é o receptor e o transfer, tá? Então, vamos procurar por todos os transfers, porque vai ter isso aqui em código, mas isso aqui em código vão ser a parte delegativa de pagamentos, só para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó? Pay withdraw amount, tá vendo? Então essa aqui é a parte onde é feita pagamentos, né? Quando a pessoa faz o saque parcial, faz o saque total. Então, realmente, tá vendo? Ó? Como vocês podem ver, tem lá o payable, quem que é o receptor e a quantidade, tá vendo? Vamos lá. Ó, essa aqui é a parte, tá vendo? Quando é parcial e aqui é a transferência, tá vendo? Tem a parte de pagamentos acumulativos de taxa, tá vendo? Também esse aqui é o mesmo lugar. Calculate. Essa aqui é a parte de cálculos de taxas. E aí a gente voltou pro Paid Withdraw Amount. Esse aqui é outro lugar de pagamento. Tá vendo? Então todo lugar que tem essa parte que tem um payable, um receptor e um transfer, é onde está saindo o BNB, no caso, né, da
da piscina de liquidez e sendo transferida para alguém. Então, como você pode ver nos outros, ó, aqui não tem nenhum transfer, aqui tem o transfer, mas do IRC20, não é o payable endereço, ou seja, esse safe transfer, a pessoa não consegue sacar os BNBs do contrato. Deixa eu ver se tem algum outro. Não, só tem esse. Ó, não tem nada aqui também. Não tem nada aqui também. E tem a parte do context também não vai ter nada. Então aqui estão mostrando, estou provando que não é possível nenhuma pessoa com autorização ou nenhum proprietário remover remover BNB da piscina de liquidez. Então, o que está lá, está lá. Inclusive, se um dia tiver algum tipo de problema ou se alguém transferir sem querer BNB para o contrato, esse é um problema de smart contracts. Uma vez foi feito, é imutável. Se alguém transferir sem querer e virar para os admins ou virar para os proprietários e falar, pessoal, transferi sem querer BNB, você consegue me devolver? Não tem como. Entendeu? Então, esse é um dos problemas de smart contracts, que se você transfere acidentalmente, o dinheiro ele vai se perder, ele vai ficar preso lá. Entendeu? Então ele vai fazer composição da piscina de liquidez que vai servir para o pagamento das pessoas, para o pagamento dos bônus e afins. Tá? Então, voltando a esse ponto, não tem como os desenvolvedores ou proprietários ou administradores fazerem qualquer tipo de saque ou qualquer tipo de retirada indevida sem ser por meio de pagamentos que são os pagamentos que estão escritos, né, que são as formas que foram escritas e constam ali no projeto. Tá? E agora eu vou falar um pouco sobre a propriedade do smart contract, né? A propriedade do owner, né? O deployer, quem é que fez o deploy do contrato, né? A única e exclusiva única coisa que somente a pessoa que fez o deploy do contrato ele tem acesso a fazer, né? Caso ele não revogue o contrato, caso ele não faça a revogação do contrato, é chamar uma função self-destruct. Tá? Esse self-destruct ele serve para literalmente desfazer o contrato, destruir o contrato. Vou até abrir aqui no código oficial de novo, tá vendo? Ele destrói o contrato e perdão, e recebe todos os fundos do contrato, tá? E mais uma vez escrito, não tem como alterar. O self-destruct, ele só pode ser chamado pelo proprietário do contrato, tá? Então, para isso que serve a revogação do contrato. É para que o owner não consiga chamar esse self-destruct. Toda e qualquer outra chamada que for programada não tem nada a ver com self-destruct. Inclusive, existe um conceito muito errado, né, que muitas pessoas acham que quando a pessoa faz a revogação, o contrato agora está seguro. Não, não é verdade, porque muitas coisas podem ser escritas sem sequer necessitar de que seja o deployer do contrato. Tá? Então existem muitas funções que podem ser escritas e podem ser dadas autorizações posterior, e mesmo com a revogação as pessoas vão conseguir fazer. A única coisa que a revogação ela impede é que o contrato seja autodestruído, mais nada. Tá? E só para mostrar para vocês, esse self-destruct ele tem que estar em código-fonte, tá? Então, ó, não existe nenhum método que vai chamar esse self-destruct. Então, mesmo que o proprietário queira, ele não conseguiria sequer chamar o self-destruct, tá vendo? Então, com relação à parte do self-destruct, não existe riscos da pessoa tentar destruir o projeto para poder receber os tokens, para poder receber, desculpa, os tokens não, para poder receber o gas que está lá no contrato, que é o BNB. Então não tem como o próprio proprietário da self-destruct, porque não existe esse método escrito, tá bom? E aí a última coisa sobre as autorizações. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre as autorizações. Ele está, inclusive, já tinha visto, está nesse authorized.sol, que é o Solidity, tá? Então, ele existe essa permissão de isAuthorized. Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui não tem nada que faz isAuthorized, aqui não tem nada que chama, o contexto também não vai ter. Agora a gente vai subir. Aqui, a única coisa que ele faz é fazer esse Safe Approval, esse Safe Transfer, esses dois é para fazer a movimentação de IRC20, igual eu falei antes, tá vendo?
para poder dar novas permissões ou até revogar permissões. Tá vendo? Então, aqui é para poder dar as permissões e revogar permissões. Então, por exemplo, para poder permitir ou impedir que alguém chame, por exemplo, esse Safe Approval Safe Transfer, que é para poder remover tokens do tipo BEP20. Lembrando, BNB não é um BEP20, tá? O WBNB é. Vamos aqui para o contracteira. Ó, tem algumas funções aqui que são autorizadas, que é para poder setar e parametrizar o contrato, tá vendo? Então são configurações como o recebedor de taxas, o recebedor do menor valor de bônus, o menor valor para poder ser categorizado como receptor de residual e o menor valor de BNB para poder ser feito depósito. E para que serve esses aqui? Isso daqui foi feito com base no mercado, né? Com segurança de mercado. Por que segurança de mercado? Porque caso o BNB um dia ele comece a subir muito, né? Então hoje estamos falando aí de 0,03 o mínimo, correto? Imagina que o BNB hoje valendo $300, amanhã eles pode estar valendo $3.000. Ou seja, o que hoje é em torno de $10, amanhã pode se tornar $100. E um dia, eventualmente, pode se tornar $1.000. Então esse set min aqui é para poder configurar o contrato, para poder parametrizar esse campo, né? Então, esses são os únicos campos que são parametrizáveis, que é para poder fazer esse ajuste caso tenha uma valorização absurda do BNB e o contrato continue sendo viável, né? Não impedir que as pessoas continuem a operar o contrato e então é um ajuste do valor mínimo de entrada, valor mínimo para poder receber os bônus e o valor mínimo para poder receber os residuais, tá bom? Então, esse is authorized, ele é usado aqui apenas, tá vendo? Então não tem nenhum outro lugar que é usado, que é só para poder fazer essa parametrização dos bônus. Ó, aqui tem mais algumas autorizações, que é Direct Bonus, Deposit. Então isso daqui é uma função que vai ser chamada pela parte do gaming, né? Que é para poder, quando tiver o game, fazer os bônus, os depósitos de bônus direto. Então no caso é fazer pagamento, né? Então aqui vai estar colocando dinheiro para dentro do projeto, mesmo colocando dinheiro para dentro do projeto, pagando alguém, ele tem que ser autorizado. Então vai ser somente pela aquela parte de jogos, por parte que está sendo desenvolvida ainda, né? Que está sendo evoluída para poder fazer a composição, né? do saldo do balanço do contrato, tá? Perfeito. Então é essa parte que tem de autorização no contrato, tá? Existem agora também uma certa lenda sobre revogar para as pessoas não conseguirem alterar ou mexer no contrato, tá? Isso não é verdade, tá? Então mesmo que o contrato eventualmente seja revogado, o que eu já falei, não vai alterar absolutamente nada, tá? É só mexer mesmo naquela parte do self-destruct. Essa parte de autorização, ela ainda permanece, tá? Porque é uma coisa que tem que ter os contratos. Então, diferentemente de alguns tokens, por exemplo, vamos dar um exemplo da PancakeSwap, tá? A PancakeSwap, os tokens da PancakeSwap, não o router em si, e nem o próprio, a própria, vamos chamar de DAO, né, da PancakeSwap, ela tem o dono, ela tem os proprietários, ela não é revogada, tá? Mas os tokens em si, por exemplo, Ethereum. Ethereum que tem o token da Ethereum, né, que é dentro da BSC, que ele é um token BEP20, ele é revogado. Por quê? Porque não tem um dono. Entendeu? Porque não tem uma pessoa que seja responsável, ou um administrador, tá? Então, diferentemente desse projeto ou de vários outros projetos, inclusive existem projetos gigantescos que tem que ter uma parte administrativa, tem que ter uma parte que vai cuidar do projeto, né? Que vai dar o suporte, que vai dar a atenção sobre o projeto, tá? Então,
por mais que ele seja, que o smart contract ele é descentralizado, ele tem que ter um mínimo suporte, que no caso desse smart contract aqui, o único suporte que é possível fazer é remover os tokens que forem enviados acidentalmente, e somente tokens, BNB não. Se alguém enviar BNB acidentalmente, não tem que ser feito, tá? E mudar as taxas não, o valor mínimo que pode ser depositado no contrato. Tá? Então é o valor mínimo que é aceito. Isso aí só serve caso, né, tenha uma subida muito grande do BNB para o contrato continuar funcionando, inviabilizando, tipo, sem que seja inviabilizado por conta dos valores. Né? Então imagina esse mesmo contrato operando com Bitcoin. Entendeu? 0,03 seria um valor inviável para muita gente. Né? Então, é para isso que tem essa parte de autorização administrativa que é mínimo dos mínimos, mas é importante ter, porque isso aqui não é um projeto pensando em 2, 3, 4, 5 meses, é um projeto pensando que pode durar muitos anos, tá bom? Então, pessoal, fica aqui um pouco de informações. Então, só para recapitular. 1. Contratos inteligentes são imutáveis. Uma vez escrito, não tem como reescrever o código. 2. Para a pessoa poder sacar aquele saldo que está em BNB, teria que ter um payable com endereço receptor e um ponto transfer. Não tem, só tem para poder fazer um IRC20, né, que é chamar um contrato para poder transferir o token. Então, somente tokens BEP20 que pode ser removido. Tá? 3. Não tem o self-destruct. Tá? Então não tem como alguém tentar destruir o contrato, ou alguém desligar o contrato, ou alguém destruir o contrato para poder ficar com os BNBs, porque isso aí não está lá no código e como ele é imutável, não tem como a pessoa fazer isso. Tá bom? E 3, a parte de autorização que existe ali, que são contas autorizadas, elas servem apenas para poder fazer pagamentos externos. Então, quando tiver o jogo ele vai ser um contrato autorizado a fazer pagamentos para as pessoas, né, quando as pessoas ganharem a parte do jogo, e a parte de configuração de taxas para poder, taxa não, desculpa, do valor mínimo que tem que ser colocado como uma transferência, né, como aceita para a transferência. Isso é como uma contramedida caso o BNB suba muito. Tá bom, pessoal? Então fica aqui as informações que eu passei sobre ao implemento final. Espero que isso clarifique um pouco, né? Eu imagino que muitas pessoas ainda possuem várias dúvidas, né, sobre o contrato por falta de conhecimento ou até mesmo por programar outras linguagens e achar que é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, não é, tá? Mas é importante a gente difundir esse tipo de conhecimento e que quanto mais conhecimento, mais segurança a gente traz para as pessoas, tá bom? Obrigado a todos e tenham uma ótima tarde. Valeu.